Nós vamos ler Atos 11, do verso 1 ao verso 18. Eu gostaria de ler tudo com vocês e depois a gente volta estudando. Atos 11, do 1 ao 18. Podemos? Então vamos. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E, depois de Pedro subir a Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: entraste na casa de homens circuncisos e comestes com eles. Mas Pedro relatou o assunto desde o início e lhe os pôs em ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e entrando em êxtase tive uma visão. E certo vaso, como se fora um grande lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas, e vinha até mim. Depois de lhe haver fitado, examinei bem, e vi quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e seres rastejantes, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de forma alguma, Senhor, pois em minha boca jamais entrou nada profano ou imundo. Mas a voz me respondeu outra vez do céu: ao que Deus purificou, não chames profano. E isso sucedeu 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens, enviados a mim de Cesareia, chegaram à casa na qual eu estava. E o Espírito me ordenou que fosse com eles, sem de nada duvidar. Além disso, esses 6 irmãos me acompanharam. E entramos na casa do homem. E relatou-nos que viram um anjo em sua casa, o qual se lhe apresentou e disse: envia homens a Jope e manda buscar Simão, cognominado Pedro, o qual te dará palavras pelas quais sereis salvos tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como descera sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João de fato batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se, portanto, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Depois de ouvirem essas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Deixe o texto aberto, nós vamos orar e depois vamos estudar o que lemos. Senhor, nos prostramos diante de Ti, pedindo misericórdia e graça, para que possamos compreender o que lemos. Porque se o Senhor não nos iluminar, se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não nos guiar, não vamos conseguir entender. Afasta de nós o sono, afasta de nós a preguiça, afasta de nós aquela mania de querer tudo mastigado, afasta de nós o vício de querermos palavras prontas, e dai-nos, Pai, primeiramente disposição para estudarmos juntos esse texto, e em segundo lugar, iluminação para compreendermos ele. Oramos e agradecemos a Ti por esse privilégio de termos a Tua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos agora estudar esse texto. E eu dividi em 3 partes tudo isso que nós lemos. Do 1 ao 3, nós vamos ver a repercussão do episódio na casa de Cornélio. Do 4 ao 17, nós vamos ver Pedro se explicando. E no 18, nós vamos ver que tudo ficou ou foi esclarecido. É assim que nós vamos estudar esse texto hoje. Eu quero só fazer uma observação. Eu tenho anotações aqui comigo, porque algumas coisas não estão claras e eu preciso explicar. Então, em alguns momentos você vai me ver olhando aqui para baixo. Talvez você não tinha esse costume, eu também não tinha, mas eu entendo a importância de explicar para você aquilo que nós lemos. E no final a gente vai tirar 3 grandes lições para a nossa vida, para colocarmos em prática ao sairmos por aquela porta hoje. Tá certo, irmãos? Então, o verso 1, ele vai nos mostrar que o fato ao
acontecimento lá na casa de Cornélio chegou ao conhecimento dos demais apóstolos. Vamos ver o verso 1. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Irmãos, a notícia se espalhou rápido. O que aconteceu lá na casa de Cornélio se espalhou rápido. E a gente sabe que não é qualquer notícia que se espalha rápido. Apenas as notícias importantes. Sempre que algo importante acontece, isso se espalha de uma forma muito rápida. O que nos mostra que o que aconteceu lá não foi qualquer coisa, foi algo muito importante. Porque rapidamente já chegou no conhecimento dos demais cristãos lá na Judéia. E o verso 2, irmãos, nos fala que Pedro volta para Jerusalém. Vamos ver? E depois de Pedro subir a Jerusalém. Olha só um pouquinho, a gente já continua o verso 2. É importante lembrar que Pedro ficou, não se sabe quanto tempo, mas ele ficou um bom tempo fora de Jerusalém. Por quê? Ele ficou em Lida e fez o Enéas andar. Depois foi para Jope e fez o morto ressuscitar. E lá em Jope, não sei se os irmãos lembram, ele ficou na casa de um homem chamado Simão, que mexia com couro. Ele ficou um tempo lá. E de lá ele foi para Cesareia, a pedido de Cornélio, a mandato de Deus, para pregar o evangelho. Então ele ficou um bom tempo fora de Jerusalém e ele volta. E olha como que ele é recebido. O verso 3 diz que ele é recebido com um interrogatório. Ainda continuando o verso 2, né? Os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Irmãos, para um pouquinho. Umas coisas que eu preciso explicar. Diz aí que quando ele chegou, os da circuncisão interrogaram ele. Quem eram os da circuncisão? A gente sabe que a maior marca do judeu naquela época era a circuncisão. Porque assim Deus fez aliança com Abraão. Que todo menino ao 8º dia deveria ser circuncidado. Era a marca registrada de um judeu, circuncisão. Só que esses aqui eram judeus convertidos a Cristo. Então os que receberam Pedro em Jerusalém eram irmãos em Cristo, porque assim como ele, eram judeus circuncidados, convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Então eram cristãos, eram judeus convertidos a Cristo. E a gente lê, irmãos, que Pedro foi recebido por eles e logo Pedro foi interrogado. Em algumas versões diz que ele foi inquirido, o arguiram. A gente leu na nossa versão que a gente está usando aqui, debateram com ele. Tem um sentido de interrogar, de colocar na parede, de levar para uma salinha e querer explicações. E tipo assim, a questão era, eles olharam para Pedro e falaram assim, aqui eu vou usar de uma forma que vocês vão entender o que eu quero dizer. Ô Pedro, que história é essa? Que você estava comendo com gentios? Que história é essa que você estava dentro da casa de gentio? Em outras palavras, você não sabe que os gentios é impuro, não? Você não sabe que os gentios, eles são pessoas que nós não podemos conviver? Então, tipo assim, eles não quiseram apenas explicações, eles deram uma carteirada no Pedro. Ô Pedro, que história é essa? Está errado. Como é que pode? Você parece que não sabe? Conta melhor essa história aí, que nos mostra que, não, como eu já tenho falado há 3 domingos com hoje, não foi qualquer coisa que aconteceu na casa de Cornélio. Foi um divisor de águas. Foi algo que não tem como explicar, não tem como medir. Aí do verso 4 ao 17, irmãos, o Pedro vai se explicar, o Pedro vai mostrar o que aconteceu. O verso 4 diz que ele vai contar em detalhes, ó, e na ordem. Ó. Verso 4. Pedro relatou o assunto desde o início e lhe expôs em ordem. Então Pedro vai explicar tudo em ordem. Do verso 5 ao 10, irmãos, ele vai contar a visão que ele teve. Vamos lá. Eu estava na cidade de Jope, orando,
E entrando em êxtase, tive uma visão. Vi certo vaso como se fora um grande lençol sendo baixado do céu pelas 4 pontas e vinha até mim. Depois de lhe haver fitado, examinei bem e vi quadrúpedes da terra e animais selvagens, e seres rastejantes e aves do céu. Ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de forma alguma, Senhor, pois em minha boca jamais entrou nada profano e imundo. Mas a voz respondeu-me outra vez do céu: ao que Deus purificou, não chames profano. E isso sucedeu 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Irmãos, então, isso aqui a gente já viu, né? Acho que a gente já viu isso umas 3 vezes. Porque é muito importante, quando a Bíblia repete, é uma forma de enfatizar a importância do evento. Ô Pedro, que história é essa que você estava comendo com gentios? Você não sabe se é proibido? Aí o Pedro, deixa eu explicar para vocês. Em primeiro lugar, eu tive uma visão. Deus apareceu para mim através de uma visão. Ele explicou a visão. E além de Deus ter me mostrado algo, Deus falou comigo. Repare como que Pedro está se explicando. Desde o início ele está deixando claro que não foi invenção dele, que não foi coisa da cabeça dele, que foi algo de Deus. Foi Deus que deu a visão. Foi Deus que falou com Pedro. Aí o verso 11 e 12, Pedro conta o encontro dele com os servos de Cornélio. Vejamos. E eis que imediatamente 3 homens enviados a mim de Cesareia chegaram à casa na qual eu estava. Olha o detalhe, ó. E o Espírito me ordenou que fosse com eles, sem de nada duvidar. Olha aqui, irmãos, para mim. A gente vai continuar esse verso 12. Olha como o Pedro está construindo a defesa dele. Por que eu fui lá? Deixa eu explicar. Porque Deus me deu uma visão. Deus falou comigo. No final da visão tinha 3 gentios na minha porta. E Deus mandou eu ir com eles. O Espírito Santo mandou eu ir com eles. E tem um detalhe no verso ainda no verso 12, a continuação. A gente parou na palavra duvidar. Além disso, aí ele aponta, esses 6 irmãos me acompanharam, entramos na casa do homem. Irmãos, isso aqui é importante. Isso aqui a gente não tinha visto no capítulo 10, esse detalhe. Quando Pedro foi junto com os servos de Cornélio, ele levou 6 irmãos com ele. Por que isso é tão importante? Por que eu fiz uma pausa aqui? Porque a lei dizia sobre a importância de você ter testemunhas para comprovar o que você está falando. Até hoje é assim, né? Se você vai numa causa trabalhista, por exemplo, você tem que levar testemunhas para comprovar que o que você está falando é verdade. Então, olha como é que o Pedro faz a defesa dele, a explicação dele. Deus me deu a visão, Deus falou comigo, o Espírito Santo mandou eu ir com aqueles gentios, e esses 6 irmãos estão de a Bíblia falava que era bom 3. Pedro levou logo 6. Na falta de 1 tem 2, na falta de 2 tem 3, na falta de 5 tem 6. Então, o que eu estou falando aqui, eles podem provar. Não é coisa da minha cabeça. Aí o verso 13 e 14, ele encontra com Cornélio, e Cornélio fala com ele, e relatou-nos que viram um anjo em sua casa, o qual se lhe apresentou e disse: envia homens a Jope e manda buscar Simão, cognominado Pedro, o qual te dará palavras pelas quais sereis salvos tu e a toda tua casa. Irmãos, é importante essa construção da defesa do Pedro. Vamos lá do início. Ô Pedro, que história é essa que você estava comendo com gentios? Isso é proibido. Deixa eu explicar para vocês. Deus me deu a visão. Deus falou comigo. Deus mandou eu ir junto com aqueles gentios. Tem 6 testemunhas que podem comprovar e confirmar o que eu estou falando.
E você não sabe da maior. Deus já tinha falado com o Cornélio antes. Então, tudo o que aconteceu, quem estava no controle de tudo aquilo? Não foi coisa da cabeça do Pedro. Foi da vontade de Deus. Pedro está explicando isso para os irmãos. Aí, do verso 15 ao 17, Pedro resume o que aconteceu dentro da casa do Cornélio. Vamos ver. E quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como descera sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João de fato batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Irmãos, olha o que Pedro fala agora. Então aí eu fui, tá? Cheguei lá na casa de Cornélio, Deus preparou tudo, aí eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, vocês não sabem, eu fui interrompido pelo próprio Espírito Santo que desceu sobre os gentios. Vocês lembram lá do dia de Pentecostes que desceu sobre nós? Então vocês não sabem, do jeito que desceu sobre nós, desceu sobre os gentios. E na hora, isso aqui é Pedro falando com os irmãos, na hora vocês não sabem, eu lembrei do que João Batista disse, que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito. Pois bem, eles também foram cheios do Espírito Santo. Eu acho que naquele momento, os que tinham dado uma carteirada nele, intimado ele, já começaram a ficar, né? Se tudo isso que Pedro está falando é verdade, então é melhor a gente baixar a bola um pouco, porque isso aí está parecendo que é uma obra do Espírito, é uma obra do Espírito Santo. Olha como Pedro conclui a defesa dele, verso 17. Olha a pergunta. Se, portanto, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, aos que cremos em Jesus Cristo, olha a pergunta que o Pedro faz para eles lá. Quem era eu para resistir a Deus? Então, irmãos, resumindo, vocês querem saber por que eu fui lá? Vocês estão perguntando por que eu fui lá, vocês estão me dando uma bronca, vocês estão me intimando, vocês estão me interrogando. Vou explicar para vocês. Eu fui lá porque Deus me deu uma visão. Deus falou comigo. Deus mandou eu ir com os gentios. Aqui estão as testemunhas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que Deus já tinha, antes de tudo, falado com o Cornélio. E aí eu comecei a pregar. Sabe por que eu comecei a pregar? Porque Deus me enviou. Se Deus me enviou, Ele me enviou para pregar. Então eu preguei. Vocês querem saber? Eu preguei. E aí, Pedro fala assim, eles receberam o Espírito Santo. E eu pensei, se Deus deu a eles o batismo com o Espírito Santo, então eu vou dar a eles o batismo com água. Em outras palavras, se vocês estão achando ruim que eu estava na casa de gentios, então não falem comigo. Fale com aquele que inventou tudo isso. Quem? Deus. Entendeu a construção da defesa? Eu não fui lá pelo meu coração, eu não fui lá pela minha cabeça. Pedro não falou aqui, mas a gente pode imaginar. Pedro, ele poderia pensar, por mim mesmo eu nem iria. Que quando ele chega na casa do Cornélio, não sei se os irmãos lembram, ele vê aquela multidão de gentios, ele fala, olha, a gente nem poderia estar aqui junto. Então Pedro deixa claro na sua defesa o que eu estava fazendo na casa do Cornélio e o que aconteceu na casa do Cornélio foi uma obra de Deus. Era Deus admitindo os gentios à aliança com ele. Sempre bom lembrar, a aliança, a antiga aliança, quem era o povo de Deus na antiga aliança? Judeus, descendentes de Abraão, e os prosélitos que se submetiam à circuncisão. Isso foi mudando gradativamente no livro de Atos. Quando o Espírito Santo desce sobre os judeus em Jerusalém, era Deus falando, os judeus são bem-vindos ao meu reino.
Quando o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, que tinham uma rincha muito grande com os judeus, era Deus dizendo: os samaritanos são bem-vindos ao meu reino. E quando desceu sobre os gentios, era Deus falando: os gentios são bem-vindos ao meu reino. Porque no reino de Deus, através de Cristo Jesus, não importa no lugar que você nasceu, não importa a língua que você fala. Deus, irmãos, só tem um povo. E esse povo é a igreja, constituída por aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então essa foi a defesa. Vamos deixar o texto falar o que aconteceu depois com aqueles que tinham interrogado Pedro? Verso 18. Depois de ouviram essas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Os que haviam perguntado: ô Pedro, que história é essa que você estava na casa dos gentios? Depois de ouvirem a explicação, eles, o texto diz aí, né? E que vai falar o quê? Quando Pedro disse: eu não podia resistir a Deus, com certeza eles falaram: a gente também não. Não tem o que falar. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para resistir a Deus? Deus quis assim, a vontade dele é soberana. O salmo que a gente leu antes do louvor, o salmo 115, a gente leu lá: o Senhor está sentado no seu trono e Ele faz tudo o que Ele quer. Se Ele quis assim, então assim é. E não há homem que possa impedir. Se Deus os aceitou no seu reino, nós os aceitamos na igreja. E o mais maravilhoso é que eles não apenas se calaram, no sentido de não falar mais nada para Pedro. Eles glorificaram a quem, irmãos? A Deus. Porque o arrependimento foi dado aos gentios. Eles se alegraram. Aqueles que outrora olhavam para os gentios com preconceito, agora olharam para os gentios com grande alegria. Agora eles são os nossos irmãos mesmos. Agora eles estão junto conosco na família da fé. Porque Deus deu a eles o arrependimento. Amém, irmãos? O que nós lemos hoje, eu já vou entrar nas aplicações, foi a repercussão do que aconteceu, no que a gente leu nas 2 semanas anteriores. Feche sua Bíblia, irmãos, por favor, e olhem para cá. Agora eu quero trazer as aplicações. Enquanto eu preparava esse sermão, enquanto eu preparava essa exposição, eu preparei algumas aplicações. Então, por favor, prestem atenção. A primeira aplicação é sobre a nossa relação com os incrédulos. Isso é importantíssimo. Acredito que muitos de vocês tenham até dúvidas sobre isso. Como deve ser a nossa relação com os incrédulos? Deixa eu te explicar uma coisa que eu não expliquei nas 2 últimas semanas, então vocês podem ter entendido errado e a culpa é minha. Então eu quero aproveitar e tentar consertar. Deus nunca desprezou os gentios. Deus nunca disse que os gentios eram piores do que os judeus. Porque quando a gente fala assim, o povo de Deus eram os judeus, talvez você pense que Deus fazia acepção de pessoas e Deus não gostava dos gentios e Deus rejeitava, odiava. Não, não é isso. Quando você lê Levítico, eu falo porque eu estudei Levítico recentemente, você vai ver Deus explicando para o povo de Israel o porquê que Ele tinha tirado eles do Egito. O Egito era uma nação pagã. No Egito morava um povo idólatra, pagão, que vivia na prática de coisas que entristecem a quem, irmãos? Então Deus ele vai dizer lá para o
Desde do Êxodo 20 em diante, todo o livro do Levítico, Deus vai dizer: eu tirei vocês do Egito para vocês serem um povo santo. O que é isso na prática? Para que vocês não pratiquem as obras que os egípcios e as outras nações praticavam. Então Deus não era contra os gentios, Deus era contra as práticas dos gentios. Então, a lei que Deus havia dado, especialmente a lei cerimonial, a lei da dieta, não poder comer isso, não poder tocar naquilo, era para o povo entender o seguinte: o meu comportamento como povo de Deus tem que ser diferente do comportamento dos gentios. Então Deus, não é que Deus rejeitava os gentios, Deus repugnava, Deus odiava as práticas comuns na terra deles. Então quando Deus fala para o povo não se misturar com os gentios, Deus estava falando para o povo não se submeter às mesmas práticas dos gentios. Só que, no período intertestamentário, o que é esse período, pastor? De Malaquias a Mateus. É mais ou menos 400 anos esse período, de Malaquias a Mateus. Nasce um grupo chamado fariseus. É ali que nascem os fariseus. E eles acabam interpretando a lei de Deus de uma forma errada. E uma das coisas que eles interpretaram erroneamente foi o fato de ter contato com os gentios. Então, tipo assim, só para você entender, vem cá, Val, por favor, um minutinho, só para dar um exemplo. Vamos dizer que o Val é um gentil, não é um homem gentil no caso de educado, não, tá? É gentil no caso de ser não judeu, e eu sou um judeu. O que Deus quis dizer na lei é: não pratique as coisas que ele pratica. Ele comete idolatria, você não deve idolatrar. Ele come comida sacrificada aos ídolos, você não deve comer. Deus nunca disse o seguinte: se você vê o gentio na rua, atravessa. Ele está numa calçada, vai para outra. Ou então, se o gentio se aproximar de você, sai correndo porque ele é um leproso. Não foi isso que Deus quis dizer. Mas os fariseus interpretavam dessa forma, que eles não podiam nem olhar para os gentios, que eles já estariam pecando contra Deus. Que eles não podiam nem apertar a mão, misericórdia. Eles pensavam que se apertasse a mão dos gentios, a mão deles ia cair. Obrigado. Então, não foi Deus que trouxe esse preconceito. Eles interpretaram a lei de uma forma errada. Tanto é que se você olhar para Jesus Cristo tem contato com vários gentios ao longo do seu ministério, sem problema nenhum. Mas ele nunca se envolveu com as práticas deles. Eu precisava explicar isso porque às vezes você pensa que Deus é que criou esse preconceito. Não, eles que interpretaram errado a lei de Deus. Então vamos então à nossa aplicação. Qual que é a nossa relação com os incrédulos? Qual é a nossa relação com aqueles que não estão em Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, nós não podemos nos afastar das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que a Bíblia quer dizer com isso? Se você ler 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, capítulo 5 de 1 Coríntios, tinha um homem, um cristão, que estava tendo um caso com a madrasta. Um escândalo dentro da igreja. Aí o Paulo vai dizer assim, eu já escrevi para vocês não se associar, não se envolver com os impuros, com os idólatras, tal. Mas, Paulo vai dizer, eu não estou me referindo aos idólatras, aos feiticeiros desse mundo. Porque só teria uma forma de vocês obedecer isso: vocês saindo do mundo. Eu não estou dizendo que vocês não devem ter contato com os incrédulos, porque só tem uma forma disso acontecer: você sendo tirado do mundo. Pedro está falando, Paulo está falando, vocês não devem se envolver com aqueles que se dizem crentes e vivem uma vida toda torta, toda errada. Com esses, vocês não devem nem comer.
Irmãos, na prática, às vezes você tem medo de conversar com gente incrédula, lá no seu trabalho. Você tem medo. Tem medo de conversar, tem medo de... Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Você fica assim. Eu posso conversar, pastor, eu posso ter amizade, eu posso... Mas fulano não é da igreja. Pastor é macumbeiro. Pastor é isso e aquilo, irmãos. Sabe o que Jesus disse? Vocês são a luz do mundo. E vocês são o sal da terra. Você deve se afastar das práticas erradas. Não da pessoa assim. Porque senão a gente tem que sair desse mundo. Porque senão a gente vai ter que se enclausurar num lugar que só tem cristão. E não tem como. Você olha para o seu trabalho, 99% é incrédulo. O que você tem que fazer? Você tem que respeitar eles, você tem que abençoar eles, você tem que dar bom testemunho perante eles, você tem que ter um ombro amigo para oferecer para eles. Você não pode se esquivar. Às vezes você olha para o incrédulo como se fosse um leproso. É claro que você não vai se envolver, por exemplo, emocionalmente, no sentido de namorar, casar, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né, irmãos? Você tem que tomar cuidado, senão você vira aquele crente fanático e nunca que você vai conseguir dar sabor na vida daquelas pessoas. Jesus falou, nós somos os sal da terra. Você nunca vai conseguir iluminar a vida daquela pessoa, porque Jesus falou, nós somos a luz do mundo. Então ame todas as pessoas, respeite todas as pessoas, respeite a opção sexual delas. A gente vê um preconceito muito grande e até mesmo um ódio contra pessoas que são homossexuais. Irmãos, nós não concordamos com a prática deles. Eles precisam se arrepender. Como todos os que vivem no pecado precisam. Porque o homossexualismo é um pecado. Mas nós não podemos tratar a pessoa como se fosse leproso. Porque não é assim que se vive o cristianismo. Nós devemos amar as pessoas, respeitar as pessoas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a aplicação aqui? Estão entendendo mesmo? Trate bem todo mundo, respeite bem todo mundo, ame todo mundo, mas não se envolva com as práticas que eles estão envolvidos. Ah, pastor, mas se eu vou, por exemplo, se eu começar a conversar lá com um colega do trabalho que é incrédulo, não posso perder minha salvação? De verdade. De verdade. Se ele consegue te convencer a fazer as coisas erradas que ele faz, você não é salvo. Entendeu? Não tem nem como você perder aquilo que você não tem. Porque se você é salvo, esse mundo já perdeu a graça para você há muito tempo. Se você é salvo, as propostas desse mundo não te enchem nos olhos já faz muito tempo. Porque você é satisfeito, você é feliz, você não tem mais fome, você não tem mais sede. Você recebeu o pão da vida, a saber, Jesus Cristo. Então, para a gente pular para a próxima aplicação. Qual que é a minha relação com os incrédulos? Amar, respeitar, cuidar, ser amigo, ser luz, ser sal, fazer o bem, mas jamais me envolver com as práticas erradas que eles estão envolvidos. Eu já vi gente deixando de ficar com a família. Com a família. Tipo assim, vai ter um almoço na casa da família? A pessoa não vai. Ah, porque lá vai ter bebida. Ah, porque lá vai ter... Não é possível. Irmãos, nós temos que dar bom testemunho perante os que são desse mundo. Para que eles olhem para nós e tenham sede. E desejam buscar o Deus que nós estamos buscando. Ficou claro isso? Deixa eu perguntar. Eu estou dizendo que você pode e deve se comportar igual os incrédulos se comportam? O que eu estou dizendo aqui? Que você não deve tratá-los como se fossem leprosos, desprezados. Você tem que amá-los. E se você é um cristão verdadeiro, tem a sua comunhão com Deus, jamais você vai querer se envolver com as práticas que ele se envolve. Segunda aplicação, irmãos. Essa eu queria que vocês repetissem comigo. Diga, ninguém é inquestionável. Então
Quando o senhor tirou isso? Do texto. Quando Pedro volta para Jerusalém, o que os outros apóstolos e irmãos fazem? Questionam. Buscam explicações da parte do Pedro. Como isso é importante? Por dois motivos. Primeiro, porque derruba a ideia do papado. Mais uma vez eu estou falando aqui disso. Semana passada eu falei isso. Que quando o Cornélio se dobra diante do Pedro, o Pedro fala: levanta, que eu sou homem igual a você. Porque a ideia do papado é que o Papa é uma figura infalível, é um ser humano sobrenatural, que é melhor do que todos os outros. Então ali já mostra que Pedro, que para a Igreja Católica foi o primeiro Papa, é um homem comum. E aqui a gente vê o Pedro sendo questionado. Que papo é esse? Que papo é esse? Porque irmãos, eu estou citando aqui, vocês têm que saber isso, defender a fé de vocês. O Papa, a figura do Papa na Igreja Católica Romana é uma figura inquestionável. Existe uma coisa no catolicismo romano chamada ex cátedra. O que é isso? É a palavra que sai da boca do Papa, da cadeira do Papa. A palavra que sai da cadeira do Papa, ex cátedra, é inquestionável. Por mais que não esteja na Bíblia, os católicos romanos a aceitam como se fosse canônico, como se fosse verdadeiro, como se fosse Bíblia. Não sei se vocês sabem disso. Vocês sabem ou não sabem? Pastor, estou aprendendo isso agora. Faz assim. E o que a Bíblia está falando aqui? Que o Pedro foi questionado. Pedro teve que dar explicações. Que a aplicação ninguém é questionável. Eu sempre retomo em algumas coisas erradas que a gente aprendeu, porque é bom os irmãos aprenderem de forma correta. Eu, por exemplo, aprendi, na cultura que eu vivia, que o servo não questiona, ele só obedece. Que o servo não pergunta, que o servo ele mandou fazer, ele faz. Mandou fazer, ele não tem que procurar saber os motivos. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Isso não é bíblico, irmãos. Se Pedro foi questionado, eu devo, quando necessário, ser questionado. Nós somos questionáveis. A única palavra inquestionável é a palavra de Deus. Você vê que o Pedro ficou com raiva deles porque eles perguntaram? O Pedro trouxe toda a explicação. Então os irmãos entendam, os irmãos são livres. Aqui no lugar do começo, olha para mim, vocês são livres para me questionar, para me perguntar, para me corrigir. Vocês são livres. Porque só a palavra de Deus é inquestionável. E por fim, eu quero dizer a vocês que o arrependimento, ouça isso, que de tudo que falamos aqui é o mais importante. O arrependimento é um dom de Deus. O verso 18 a gente leu que eles glorificaram a Deus e disseram: também aos gentios Deus deu o arrependimento. Quem deu o arrependimento aos gentios? É Deus que dá o arrependimento ao homem. E por que eu disse que isso é o mais importante do que aprendemos aqui? Em primeiro lugar, tem pessoas que dizem: não, me arrependo depois. Sou muito novo, ainda estou meio incerto, depois eu me arrependo. Depois eu vejo isso. Como se você fosse o dono desse arrependimento. Como se esse arrependimento estivesse à sua disposição para qualquer momento você usá-lo. Lê do engano. Você não poderia estar mais equivocado. Porque quem dá o arrependimento é Deus. Se Ele está lhe dando arrependimento nessa manhã, você deve se arrepender. E se amanhã Ele não te der o arrependimento? E se amanhã Ele não tocar em você? O que vai ser isso? Irmãos, isso aqui também nos mostra que
A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A pessoa precisa do arrependimento para ser salva? Bíblia, tá? Uma pergunta assim: a pessoa precisa do arrependimento para ser salva? Sem arrependimento ela vai ser salva? Mas quem é que dá o arrependimento para ela? Então aquela ideia de que é a pessoa que escolheu a Deus, a pessoa que decidiu, a pessoa que... Isso cai por terra diante de textos como este. Se Deus não desse um arrependimento para os gentios, jamais eles iriam se arrepender. Você que hoje está em Cristo, irmão, você só está em Cristo porque, em primeiro lugar, Deus te escolheu nele antes da criação do mundo. Em segundo lugar, Ele te chamou através do Evangelho, assim como Ele usou Pedro para pregar para Cornélio, Ele usou alguém para pregar para você. Ele colocou alguém para pregar para você. Em terceiro lugar, enquanto você estava ouvindo o Evangelho, Ele te regenerou. Ele te despertou para a vida, porque você estava morto em seus pecados e delitos. Em quarto lugar, Ele te conduziu ao arrependimento. Ele te mostrou que você estava perdido. Ele te mostrou que você estava indo para o inferno. Ele te mostrou que você não é nada. Ele te mostrou que você é um pecador. Foi Ele que te mostrou. Em quinto lugar, Ele te deu a fé para crer em Jesus. Ele te deu a fé para confiar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus e os seus pecados. Foi Ele que te deu essa fé. E foi Ele que te justificou mediante a fé. Não é por conta das suas obras. Ele te deu a fé em Jesus Cristo. E quando você creu em Jesus Cristo, Deus declarou lá do céu: você está justificado. Você não deve mais nada para mim. Você agora não é mais um pecador que merece um inferno. Você é um pecador justificado que agora vai entrar no céu. Foi Deus que fez essa obra. E foi Deus que te santificou, que te separou dos demais povos, que te separou do pecado, que te separou do mundo. É Deus que te ajuda no processo de santificação, te dando disposição para ler a sua Bíblia, te dando disposição para orar, te dando disposição para se humilhar. É Ele que, mesmo você já salvo, quando você peca, te dá um arrependimento para você correr até Cristo e pedir perdão. É Ele. É Ele que vai te fazer permanecer até o fim. Você vai permanecer salvo até o fim por causa dEle. E é Ele que no último dia virá do céu com glória e poder. Se você estiver morto naquele dia, Ele vai te ressuscitar. É Ele e vai te dar a vida eterna. E se você estiver vivo, também a vida eterna. É obra dEle. Da eleição à glorificação, a salvação é obra de Deus, do início ao fim. Amém? Então você que por acaso ainda tem um certo orgulho, não, eu estou aqui é porque eu quis, é porque eu escolhi, é porque eu... Não, irmãos, não é a gente. Não porque foi o meu livre-arbítrio, não foi seu livre-arbítrio. E o meu e o seu livre-arbítrio era como um cachorrinho na mão do diabo, na mão da carne, na mão do pecado. A gente só obedecia o pecado. Toda a glória, irmãos, é a Deus. Toda a glória pela nossa salvação é a Deus. E somente a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Vamos ficar de pé então. Quero orar agora, primeiro, por você que enquanto a palavra está sendo pregada, o Senhor lhe deu o arrependimento, para que você corra até Cristo, para que você confesse seu pecado, para que você peça perdão. Mas eu quero orar por você também, que diz: pastor, eu estou em Cristo. Você vai agradecer, porque foi Ele que te enxergou essa videira chamada Jesus Cristo. Amém?
Ó Pai, que dizer diante de tamanha grandeza que está